E aí, salve, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o Matheus, sou professor de História. E nós vamos encerrar a Antiguidade, agora a Antiguidade Ocidental, falando de Roma, essa muito cobrada em diversos vestibulares, Enem e concursos, não é? Se você não viu ainda a Antiguidade Oriental, tem uma playlist. Se você ainda não viu Grécia, também muito importante, também tem aqui um vídeo sobre Grécia. E nós vamos entrar propriamente em Roma. Mas antes disso, vamos falar de solidariedade. Não custa nada para você, curte aí e se inscreve. E vamos embora então. Bom, vamos dividir a explicação de Roma estudando os períodos de como ele foi administrado, as formas de governo romano, tá? Assim fica mais fácil para a gente entender. E foram 3 períodos, o monárquico, o republicano e o império, tá? Mas vamos começar pelo começo. A fundação de Roma nós entendemos a partir da lenda do poeta Virgílio, escrita em Eneida, onde gêmeos Rômulo e Remo foram resgatados por uma loba e alimentados por ela. A lenda diz então que Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Fato ou fake news? Os dois, porque de fato essa questão da loba aí fica a critério mais a parte do imaginário, mas Rômulo foi de fato, historicamente, o primeiro rei de Roma, tá? Então vamos entrar, já que nós já temos um rei, vamos para o período monárquico. Monárquico, logo, um rei, uma monarquia, é o primeiro período da história romana. Governando ali, no centro do poder, decidindo as regras, nós temos o rei, o senado e a assembleia, tá? Voltar um pouquinho aqui, ó. Os povos que formaram Roma, tá? Latinos, sabinos e etruscos. Esses são os 3 povos principais que formaram, então, Roma. Então, aqui nessa monarquia, nós temos um rei, um senado e uma assembleia. As classes sociais aqui são as mesmas de todos os períodos, tá? Nós temos os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios são os grandes proprietários de terra, a turma que está bem avantajada, com grana mesmo. E os plebeus? Os plebeus são proprietários de terra de menor porte, com menor porte de capacidade financeira, de produção, de comércio, eram menores. Os clientes, aqui ó, nenhum e nem outro, nem tanto, nem pouco, é só um cidadão livre. E aqui nós temos ainda a pior da raça, você desce um pouquinho, tem os escravos, sujeitos que por dívida ou por terem perdido uma batalha se tornaram escravos. A mão de obra é uma mão de obra escrava no período romano, tá bom? Aqui na monarquia nós vamos encontrar 7 reis, tá? Os 4 primeiros vão ser reis latinos. Lembra dos povos que eu falei? Latinos. Esses reis latinos se dão muito bem com o Senado. Lembra que o Senado está aqui, ó, também discutindo as regras de Roma? O Senado também é latino. Então tá tudo em casa, rapaziada. O que o Senado fala, o rei fala também, é a mesma língua, todo mundo defendendo seus interesses. Maravilha. Acontece que os 3 últimos reis são etruscos. Outro povo, um povo diferente do Senado. Então já começa aquela tretinha. Começa aquele pá, não gostei, não gostei. E o último é um tal de Tarquínio o Soberbo. Bom, como o próprio nome já diz, ele era um indivíduo meio difícil de se lidar. Então, quando esse soberbo vai aí começando a ganhar, querendo ganhar, botar a carinha de fora da janela, o Senado expulsa ele de Roma e toma o poder. Destitui o rei e ele é exilado, tá? Esse último rei etrusco é exilado e o Senado toma o poder e em 509 a.C. instaura a República. O começo da República Romana, um período muito importante, tá? Aqui nós vamos ter o Senado, a Assembleia e eles vão instaurar aqui a magistratura. São cargos dentro da organização romana que ajudam no sistema, né, governamental.
Por exemplo, nós vamos ter o cônsul, sempre em dois ali, dois cônsuls, um para o exército e um comandando o Senado, o maior grau de poderio ali dentro, o maior cargo na República Romana. Depois nós vamos ter o pretor. O que é o pretor? Para você entender, o pretor tem força de polícia. Ó, precisa prender alguém, vai lá o pretor. Entendeu? Ó, alguém foi executado, quem é que pega ele e leva lá para prisão? O pretor. Pretor, polícia, só para você entender mais ou menos qual era o trabalho do pretor, certo? Também nós tínhamos aqui o edil. O edil é uma espécie de vereador. Ele ajuda nas funções administrativas, fiscaliza e tá ali, né? Trabalhando junto de uma máquina pública do período republicano romano. Temos o censor. O que o censor faz? O censor é aquele que conta. Ele conta quantas pessoas tem, ele conta quantas pessoas estão ganhando. Para quê? Para passar esses dados para o questor, que faz questão de te cobrar o imposto. Assim funcionava. Então a república é comandada pelo Senado, tem a Assembleia e eles criam a magistratura. Cada cargo dividindo ali, trabalhando em prol da organização do período republicano de Roma. Tá bom? Neste mesmo período republicano, começa a expansão romana. Aqui na monarquia, Roma é uma vila, rapaz, é uma grande vila, tá? Aqui no período republicano, começam duas expansões. A expansão interna, que é na bota da Itália lá do mapa, tá? Se você for olhar, a Itália é uma bota, parece o desenho de uma bota, é uma península. Península é um pedaço de terra que se estende do cercado de terra ali dos dois lados, do continente para o mar, tá? Então eles se expandem e tomam conta ali da Península Itálica. A segunda expansão é a expansão externa. Pessoal, do lado de uma península, imagina que o tio aqui, tá? É um pedaço de terra que se estende para o mar. Aqui é água e só aqui tem terra, aqui também é água. E onde a Itália está, a Península Itálica está? Está no mar Mediterrâneo. E para onde eles vão ter que crescer? Eles têm que controlar o mar Mediterrâneo. Só que, rapaziada, já chegou gente lá. Os cartagineses estavam tomando conta. Cartagineses, uma cidade-estado do norte da África. Eles tomavam conta do mar Mediterrâneo. Aí Roma falou, precisamos de terra, precisamos crescer. E e começa a entrar em conflito com os cartagineses. Este conflito é conhecido como Guerras Púnicas. Tá? São 3 grandes batalhas nas Guerras Púnicas e os romanos acabam vencendo essa guerra. É muito interessante. Aprenda mais, procure saber sobre as Guerras Púnicas. Aníbal, o grande general aí. Eles vencem. Maravilha! Estamos no mundo de faz de conta da Xuxa. Só que não. Por quê? Porque agora a Itália, ou melhor, a Roma não está mais localizada apenas na Península Itálica, tem mais terra. E eu faço uma pergunta para vocês, se vocês adivinharem vão ganhar um grande presente de Natal. Quem é que ficou com as terras que foram descobertas? Se você respondeu patrícios, acertou. Os caras que já tinham muito ficaram com muito mais. Então eles produziam muito mais, exportavam muito mais, então eles ficavam cada vez mais ricos. Beleza, professor? E daí? Tudo bem, cada um nos seus corre. Só que aqui nós vamos ter um problema, porque quando eles crescem demais, eles tomam o lugar de quem que produz menos? De quem que tem menos capacidade de produção, de comércio? Os plebeus. O plebeu começa a falir. Eles começam a entrar em crise. Falou, eu tenho aqui, eu já tô na míngua, né? Os caras têm muito mais. Agora tem muito mais. Nós estamos ficando lascados. Então, entra em crise os plebeus. E os plebeus começam a ir para Roma e exigir o direito deles. Começa a bafafá, começa a falação, o negócio começa a ficar tenso e alguns governantes, alguns legislados começam a tentar resolver, mas não conseguem. Eles têm uma brilhante ideia. Dentro ainda da República, eles criam um negócio chamado triunvirato. São 3 cabeças lá para tentar arrumar esse problema. Por que eles inventaram esse triunvirato? Para resolver o problema dos plebeus.
né, que estavam em dificuldades. Então eles criam o primeiro triunvirato, composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Tá? Vamos lá, o primeiro a rodar nessa brincadeira é Crasso. Crasso sai em batalha para tentar conquistar mais terra, morre, pronto, acabou, só ficam 2. Júlio César, ele vai para a Gália, a região da Gália, para tentar conquistar terras. Por que ele está fazendo isso? O pessoal é maluco. Ele lembra que eles estavam precisando de terra para dar para os plebeus, estava todo mundo quebrado. E agora, como é que a gente resolve? Tirar a terra dos patrícios? Vai dar problema. Então o que a gente faz? Vamos tentar conseguir mais terras para beneficiar agora os plebeus e fica tudo em casa. Então, Júlio César foi para lá e foi tentar conquistar a Gália. O que era para ser uma disputa rápida, tornou-se uma disputa de 10 anos. Uma guerra, uma batalha, uma série de batalhas de 10 anos. E você aí reclamando que o seu time não sai da fila no campeonato, né? 10 anos de guerra. Esse cara ficou lá. Aí Pompeu mandou uma carta para Júlio César, dizendo para ele assim: Júlio César, queridinho, volte para cá, porque você está gastando em vez de ajudar. Aí Júlio César tá lá, velho. O pau comendo na cabeça dele e ele ralando pra caramba. Aí ele fala: não vou. Aí o Pompeu, muito do pomposo, convence o Senado a escrever uma carta dizendo que Júlio César é um traidor. Olha o Senado, olha o Pompeu. Mandou uma cartinha lá pro Júlio César. Júlio César abre a carta assim, tá lá, chegou, falou: traidor? Eu? Ah, então tá bom. Esperem, aguardem e vocês verão. Ele diz a velha, a célebre frase dele, está aqui em latim: alia jacta est, que é a sorte está lançada. Por quê? Porque ele ficou, ganhou a guerra na Gália e falou assim: vou te pegar, Pompeu. E ele foi atrás de Pompeu, entrou em Roma com o exército dele. Eu faço uma pergunta para você: Pompeu ficou esperando ele? Não, né, rapaziada? Pera areia, poeira, ó, perna pra que te quero. Saiu correndo o do Pompeu. Júlio César foi atrás dele porque falou que agora é questão de honra. E neste período começa uma coisa que a gente chama assim de guerras civis. Assim que Júlio César cumpre a promessa, o Júlio César era brabo, hein? Cumpriu a promessa dele, acabou com o tal do Pompeu. O Senado, olha o Senado, aquele Senado que tinha chamado o Júlio César de traidor, quando viu que ele venceu o Pompeu, decretou que Júlio César agora era ditador perpétuo. Tipo assim, o que o Senado fez? Falou: ó, Júlio César, a gente sempre teve do seu lado, cara. Você que era o cara. A gente tava fingindo que tava defendendo o Pompeu, mas você sempre foi o nosso queridinho. Tanto que você agora é o ditador perpétuo de Roma, cara. Parabéns pra você. E todo mundo assim no Senado. Uhul! Melhor colar no cara. É o Centrão. Beleza. Aí o que o tal do Júlio César faz? Olha a ideia do Júlio César. Vou fazer umas mudanças aqui, vou tentar estabilizar politicamente. Vou começar a colocar pessoas de outra etnia, de outros povos no Senado. Por quê? Porque não é legal um povo ser representado por pessoas que não são igual a eles. Júlio César pensou nisso, falou assim: vou colocar ali um gaulês, vou colocar um saxão, vou colocar, pra gente fazer essa pluralidade. Quase uma questão, né, bem democrática. Agora eu pergunto para vocês: quando alguém recebe poder, o poder sai do nada? Claro que não, pessoal. Guarde isso na sua cabeça. Presta atenção, isso é história. Quando alguém recebe o poder foi dado por alguém, foi tirado de alguém. Então, quando o Senado viu que outros povos estavam entrando ali para começar a discutir, Júlio César começou a colocar ali, o Senado falou assim: vai tirar o meu poder. Imagina você ter um povo estranho votando aqui, ver um projeto que a gente não quer, o cara vota e vai atrapalhar a nossa vida aqui. O que o Senado faz? Muito bondoso que é, mata Júlio César. Ei, que coisa maravilhosa. Aí o que o Senado faz? Eles se organizam e criam o segundo triunvirato. Este segundo triunvirato, também 3 cabeções aqui, o Otávio, o Marco Antônio e o Lépido, eles dividem o território. Lépido fica com o norte da África, o Marco Antônio fica com parte ali mais da Ásia e o Otávio fica com parte da Europa. O primeiro a rodar, porque você já deve estar pensando, como é que vai terminar essa história, professor? Então já vou contar. O primeiro a rodar foi o tal do Lépido. Marco Antônio sai da Ásia e fala assim: vou dar um cacete no Lépido. Acabou com o Lépido ali e roubou as terras dele. Então Marco Antônio já estava aí dominando
a Ásia e o norte da África. Marco Antônio era um cara apaixonado. Você não sabe disso. Ele foi para o Egito, se encontrou com Cleópatra, opa, quase lá, e se apaixonou por ela, que dizem não era tão bonita assim. Só que daí, o tal do Marco Antônio bateu mesmo a cabeça na ponta da pirâmide. Bateu a cabeça na ponta da pirâmide, comeu areia demais. Por quê? Ele parou, vocês não vão acreditar, ele parou de mandar grãos para Roma. Bom, agora vem comigo. Eles não pegaram tantas terras, eles não invadiram, não expandiram para ter alimento, para ter produção para eles. Aí o Marco Antônio Burto então vai lá e fala assim, com certeza, né, a Cleópatra, né? Cleópatra, pá. O Marco Antônio falou, não vou mandar mais grão. O Otávio falou assim, como é que você está pensando que o meu nome é Otário? Meu nome é Otávio. E o Otávio vai então em perseguição a Marco Antônio e o pau começa a cantar até que Marco Antônio e Cleópatra eles entram numa de Romeu e Julieta mais ou menos, então ao suicídio dos dois. Beleza. Ficou só Marco Antônio. Perdão, ficou só Otávio. Agora Otávio. Sabe quem é esse tal de Otávio, pessoal? Vou contar. Otávio é sobrinho de Júlio César. Vocês lembram o que aconteceu com Júlio César quando ele resolveu fazer as mudanças que eu acabei de falar? Presta atenção, se não viu, volta um pouco o vídeo. Otávio é sobrinho de Júlio César. Em vez dele tentar fazer igual o tio dele, falar assim, não, vou fazer umas mudanças aqui, Otávio foi muito mais louco, gente. Otávio foi muito mais louco. Ele pegou e falou assim, é o seguinte, pro nego não querer derrubar ele, ele falou assim, sabe quem eu sou? Eu sou Deus. E ninguém falou que ele era louco. Eu sou Deus. Tanto que ele muda o nome dele para Otávio Augustus. Que dia é Augustus? Que dia acha o de Augustus? Augustus significa divino. Então Otávio Augustus, ele se declara como Deus e inicia então a fase do Império em 27 anos antes de Cristo. Otávio era muito louco, rapaziada. Primeiro por se declarar Deus. E agora ele vai criar uns negócios muito interessantes. Até hoje são usados na política. Primeiro, essa aqui não tão usada, mas a Pax Romana. O que é a Pax Romana? A paz romana. Chega de ficar querendo guerrear, ganhar povos para todo lado. Ele vai criar um negócio chamado Pax Romana e falar, ó, segura a onda aí, rapaziada. Deixa o cara que tá lá no exército voltar pra cá. Vamos parar com esse negócio de briga. Vamos manter ali o que a gente já tem e tal. Aí o cara lá na ponta, imagina você sendo o soldado lá em guerra, pô, todo dia uma guerra, todo mês uma batalha, é flechada, é bola de fogo. Aí o imperador fala, não, relaxa aí, acabou. Você, ué, acabou? Então você pode ir agora pra mim, eu posso ir pra minha casa produzir, ficar com a família? Sim. Ele tirou um sorriso do rosto do guerreiro. Já deu um alento na população. Perceba que ele está trabalhando a população. Agora vem mais uma cartada dele, que esse Otávio era demais, cara. Ele pega e cria uma política chamada política do pão e circo. Lembra, você já viu aquela história? Ele colocava lá uns cristãos dentro da arena, soltava uns leões, colocava 2 caras para brigar e punha o povo lá e só 2 homens podiam entrar, só um podia sair, igual o negócio do Mad Max lá. Ele criava espetáculos de morte. Por exemplo, 2 caras brigando, aí põe a população lá, a população torcia para um, torcia para o outro, vai, mata, arranca a cabeça, o negócio era feio, arranca, e o povo lá vibrando, muita alegria. Eles estão tirando aquela energia, aquele ímpeto de violência, não sei o que, igual futebol hoje, que é vagabundo, não sei mas ninguém briga com ninguém, ou não deveria. Então, esse espetáculo é seguido de quê? Comida. O imperador dá comida pros caras. Pô, o cara vai lá, grita, torce, dá risada, toma um goró, né? Dá o vinho lá e pá, e ainda tem comida. Você vai gostar ou não vai gostar de um imperador desse? Pô, os caras adoravam o cara. Agora, tem uma malandragem aqui também. Pegadinha do malandro. Primeiro, ele deixava as pessoas felizes, mas só que ele mandava um recado, meio que assim, nas entrelinhas. Olha lá o que acontece com você se você trair Roma. Tem um leão te esperando. Percebe que o psicológico? Assim que funciona. Então a paz romana, chega de briga. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Pão e circo. Espetáculos de combate com comida para o povo. E o povo
mil grau alegria e felicidade. Neste momento do Império, surge o cristianismo, e o cristianismo é muito importante, porque até hoje é uma das maiores religiões do mundo. Mas aqui, por exemplo, Nero, um dos imperadores que vem depois, taca fogo em Roma e culpa os cristãos. Qual que é a grande treta, o grande problema entre os cristãos e o imperador? É o seguinte, o cristianismo é monoteísta e, segundo a Bíblia, o cristão deve adorar como Deus somente Deus Pai e o seu Filho Jesus. E o cristão sempre pensou assim, tá? E aqui, quem era o imperador? Quem era Deus em Roma, rapaziada? Responde pra mim. O imperador. Porque o segundo imperador depois de Otávio falou, também sou Deus, hein? Ó, põe a mão em mim não, hein? Também sou Deus, hein? E todo mundo foi se segurando. Só que, ó, adore o seu Deus. O cristão falou, não posso. Como ele falava, não posso, jogava o cara lá no meio dos leões para fazer festa do pão e circo pro povo romano. Olha que loucura, hein? História é muito louco, rapaziada. E assim vão sofrer diversas perseguições o povo cristão. Até que, em 313 depois de Cristo, acontece o Edito de Milão. Constantino, ele libera o culto. Culto livre para o cristão. Você não pode mais ser perseguido. Você não pode mais ser perseguido por ser cristão. Tá bom? Então o Edito de Milão em 313 libera o culto. Quem não morreu, talvez não morra mais. Os cristãos já estão assim, os irmãos já estão... Em 380, aqui que o negócio fica louco. 27 de fevereiro de 380, o Edito de Tessalônica, que é editado pelo Teodósio, que se converte ao cristianismo, e ele não só satisfeito com a ideia de culto livre, ele fala assim, agora o cristianismo é religião oficial. O império é cristão. Tá? Isso muda a cabeça do romano. O cara que era meio... vários deuses, não sei o que, começa a falar assim, eu vou no imperador, esse é mais legal. Tá? Aqui nasce também um sincretismo religioso. Começam a juntar algumas coisas de povos meio pagãos, assim, e tal, para dar aquela... Mas eu tô com o rei, eu tô com o imperador, ele é cristão, eu também sou. Mas não, né? Ficou aquele jogo. Então, pessoal, é muito importante isso, porque é uma transformação. Os filhos do Teodósio, que decretou o cristianismo como religião oficial, eles vão receber os dois reinos, a divisão do Império Romano, o Império do Ocidente e o Império do Oriente, Honório e Acádio. Tá? Eles recebem isso aí. Mas como eles recebem, o que acontece? Qual é a crise do Império Romano? Como que o Império Romano acaba? O Império se divide e não acaba. Mas como ele acaba? Tá? A crise é a seguinte, você fica, eu vou decorar os passos. Não decora, entende que é beleza. Se não entendeu, volta um pouquinho. Escreve, anota. Crise. Falta de escravos. Falta de escravo? Por que falta de escravo? Lembra que ele parou? Pax Romana? Ele parou de guerrear. Lembra como os escravos eram conseguidos? Através de vitórias em guerra. Pega lá, ganhamos, pega os caras, vai trabalhar para nós de escravo. Não tem guerra, não tem escravo. Tá bom? E como é que produz sem escravo? Sem escravo não produz em Roma. Se não produz, nós entramos em o quê? Falência econômica. Veja, perceba. Não tem escravo. Não tem escravo. Falência econômica. Falência econômica. Deu ruim. E agora, a desorganização do exército. Por que desorganização do exército? Percebe que você não tem mais dinheiro. Você não tem mais dinheiro, você não mantém um soldado, você não mantém um exército. Você não consegue mais manter esse exército com todas essas fronteiras. E o que acontece quando você tem uma fronteira enorme? Vem com o tio aqui, raciocina comigo. Não tem segredo. Veja só, uma fronteira enorme, um exército mais ou menos, imagina, cheio de buracos, os povos em volta, louco para tomar o seu lugar. História é isso. Tem alguém querendo roubar o seu queijo. Então tá o povo ali em volta, os bárbaros, tá? E o exército romano meio mancotocho, não consegue nada, porque não tem dinheiro, porque não tem escravo, que parou de ganhar batalhas.
O que acontece? Começa aqui então a invasão dos povos bárbaros e o fim do Império Romano do Ocidente em 466 d.C. O do Oriente vai permanecer ainda por toda a Idade Média, tá? Mas isso é uma outra aula. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se inscreve, dá um curtir e até a próxima. Abraço.